o coletivo colaborativo. Bem, olá, sejam bem-vindos ao Culturarte. No episódio passado tivemos aqui esta apresentação dos membros da equipa que pertencem a esta comitiva cultural. Portanto, só revendo, eu sou o Gonçalo. Diana Tomé. Thaís Cardoso. E o Guilherme. E Gonçalo Lopes. Guilherme Silva. Aqui para os amigos. Então, agora, acho que para iniciarmos este episódio, gostaria de trazer aqui para cima da mesa quem quisesse partilhar de como é que surge este podcast e esta ideia de como é que fazemos surgir este novo projeto. Já sabemos que temos em comum o Laboratório de Doce. Olha, eu acho que essa introdução de tudo é o laboratório. Sim. Porque passamos 3-4 semanas juntos preparando esse espetáculo, sem saber onde ele ia dar, porque ele era um experimento em que fomos construindo ao mesmo tempo em que fomos aprendendo sobre dança contemporânea e tudo mais. Bom, enfim, depois de toda essa exploração, a gente continuou saindo, se vendo, bebendo nosso café, conversando, e chegamos cada um a diversas inquietações assim, pessoais sobre arte, sobre a cultura, sobre como isso está se desenvolvendo aqui em Torres Vedras, e fomos por aí. Pronto, também sempre a pensar no nosso futuro enquanto artistas, não é? E as questões que temos, projetos que queremos desenvolver, mas não sabemos como é que havemos de desenvolver, e acho que foi também a partir daí que surgiram algumas questões, pelo menos para mim. Também porque sentíamos que haviam interesses comuns e que podíamos discutir, e pronto, também foi um bocadinho do que demos assim como spoilerzito, não foi spoiler, mas adiantámos informação no episódio anterior. Percebemos que se calhar estas conversas podiam para deixar de ser privadas e passar e podíamos partilhar estas conversas com mais pessoas e tentar estender então estas preocupações e este espaço de comunicação a um público maior e se calhar tornar algumas questões mais trazer para a esfera pública. Vamos dizer assim, não quer dizer que somos os grandes revolucionários da cultura, mas... Os grandes coletivos colaborativos. Os coletivos colaborativos. Não, mas se calhar trazer questões que nem sempre são discutidas. E já que há tantos podcasts, pronto, criar um que seja mais direcionado à cultura, mas no sentido de inquietações e questões por trás dela. Eu me vejo mais em questões, por exemplo, de criação ou condições à criação. Também como é que funciona a cena de espetáculos, de itinerância, o que é que são os públicos importantes. Não sei, são algumas questões que estou a pensar. Então, para irmos mas mesmo por aí... discutir, já, se calhar agora, é isso. qualquer coisa. Para criarmos aqui... Nós não precisamos já de quebra-gelo já. Não. São quantos meses já? Já são 9. Ok, mas indo mesmo por aí, para trazermos aqui também as questões que nos atormentam, no sentido positivo e negativo daqui da coisa, se calhar começávamos aqui quase por fazer um jogo de quebra-gelo de que cada um de nós explicasse esta ideia de que eu tenho esta e outra questão que gostava de ver resolvida, esclarecida neste podcast, e não me querendo alongar, mas daí também o nosso convite para no episódio passado termos convidado os próprios ouvintes a colaborarem nesta base de questões, neste quase inquérito de gostava de ver isto esclarecido, gostava de ir por ali, por acolá, porque vai ser um universo tão amplo que é normal que não consigamos afunilar tudo em alguns minutos de podcast, mas sim, agora, o que é que nos atormenta? Tararana. Eu posso começar. Eu tenho uma questão, mas eu tenho consciência que não sou a única, e muitas pessoas que não são da área, digamos, artística também têm essa mesma questão, que é como é que um artista, pronto, neste caso eu sendo bailarina, como é que eu consigo manter a minha profissão a longo prazo? Ou seja, eu conheço alguns colegas meus que tiraram licenciatura e que neste momento já estão a tirar outras licenciaturas, por exemplo, ou de marketing ou de, não sei, outras licenciaturas, outros cursos,
e porque veem que não conseguem seguir a área. E a minha questão é possível nós conseguimos viver da arte, da cultura? Pronto, porque acaba por ser um bocadinho triste, não é? Quer dizer, eu aqui a tentar ser bailarina, professora e ver os outros a desistir e penso, será que vai chegar à altura e eu também vou ter que desistir? Ou também tenho que ter um plano B? Pronto, é assim uma questão que eu tenho. E ainda por cima a dança, porque é sempre aquela atormentada que tem um prazo de vida curto. Exato, sim, Quando se sim. pensamos que calhar... Chega àquela idade, o corpo já não está bom. Mas A não ser para dar aulas, mas... Mas é isso, ou seja, se calhar há tabus que têm que ser quebrados, mas também realmente o corpo, se calhar no teatro já é diferente e tu consegues ser ator até morreres. E se Sim, calhar sim. bailarino não quer dizer que não possas, mas se calhar... Limita. Há sempre algo que Estou a limita. dizer isto, mas acho que eu acho que às vezes é um bocado de preconceito. Sim, Porque sim. acho que o corpo que dança até morrer, são diferentes modos de movimento. Mas acho que... Mas sim. Mas em termos de como é que se transforma isso numa carreira saudável Sim, sim. e que não sendo tá bom que se ganhe dinheiro para se viver, Pois, não é? exato. Porque existe quase aquela história, aquele percurso de vida, ou aquela imagem que existe do percurso do homem das cavernas até ficar direito, é quase que a bailarina ou o bailarino que dança e que depois chega ali a uma certa idade que ou és professora ou professor e vais dar aulas e não fazes mais nada. Mas por acaso trago aqui para vocês conhecerem também um exemplo de que tive um colega que fez um mestrado comigo que o título do trabalho dele chamava-se Malutopia, Povoar Corpos e Ir Adiante. Ele falava de um conceito de o corpo poesia e trabalhou com pessoas dos 15, salvo erro, até aos 60 anos, só mulheres, mas que numa peça de dança contemporânea, e que foi muito interessante ver isso de como é que ele transformou quase metaforicamente falando, este corpo poesia, como é que chegamos a este corpo, ligado também a essa questão de como é que tu segues. E se calhar continuo no seguimento do seguir, porque se calhar uma das questões que mais me incomoda é esta questão de, também ligada à minha área, mas em todos, que uma pessoa trabalha bastante para o processo e para aquilo que se está a criar. E às vezes, o que acontece, a maior parte das vezes, é que as pessoas não têm a noção de quem vê, porque é muito bonito chegar a uma sala de espetáculos, um local onde vai acontecer um acontecimento artístico, teatral, cênico, o que for, mas muitas vezes não têm noção do trabalho que está por trás e aproveita aquele efêmero que lhes dão, aquela coisa bonita que já está feita, finalizada, que, pronto, não querendo entrar aqui em outras coisas, mas nunca está. Mas como é que fazemos isto? Que é, trabalhamos muitas vezes durante 3, 4, 2 meses, 1 mês, que foi o nosso caso, por exemplo, o laboratório, e fica uma coisa projetada em 2 dias depois. E que é apresentada ali e, puf, desaparece. E que daí, se calhar, as minhas questões de como podemos continuar. Também eu, por um lado, de como é que podemos continuar. Criamos contratos que durem mais tempo, que já ponham também a embarcar também futuras apresentações que se planeiem antes da apresentação da coisa, mas depois parece que estamos a trabalhar nesta coisa semi-fantasma de tenho uma ideia de um espetáculo, muita gente provavelmente diz isto. Como é que isto se faz? E mesmo no início, que é se calhar essencialmente questões de produção, de como é que alguém que tem intuitos de fazer, porque às vezes para mim parece muito vago aquela ideia do então, mas tens de falar com pessoas, sim, mas eu pelo menos penso que não é vou passar hoje uma tarde na rua e vou falar com todas as pessoas que encontrar e a dizer que tenho um projeto, se calhar, olha, sou capaz de conseguir qualquer coisa. Mas daí a minha questão de, pois como é que começamos? A minha questão também era essa. Eu agora saí da minha licenciatura, não quero ser bailarina, quero ser coreógrafa.
então mas agora como é que eu vou... Como é que arranjas pessoas? Exatamente, como é que eu peço ajudas? Eu não sei, eu não sei o que é que... Como é que arranjas pessoas? Como é que contratas? Exato. Como é que arranjas Até mesmo dinheiro para enquanto pagar às bailarina. pessoas? Até mesmo enquanto bailarina. Eu vou a um casting, eu passo e dizem que o valor ao final do mês é X. Como é que eu sei que aquilo é justo? Também. Eu não sei, eu não tenho consciência, ninguém dá umas luzinhas no final da licenciatura, do mestrado ou whatever. E eu fico com a zeros. Houve uma vez que estavam a pedir uma bailarina para um videoclipe e eu, pronto, perguntei, né? Então, quanto é que é por essas horas? E ela diz-me 100 euros com recibos verdes. E eu pensar cá para mim, então, mas esses 100 euros, isso é justo? Ou estás-me aqui a comer por parva, digamos assim? Mas pronto, eu acho que não deveria ser, mas lá está também o preconceito do artista que vive sempre ali. O seu momento de não sei o que é que há de fazer, mas vou sobrevivendo. Mas acho que dessas duas questões é um pouco, primeiro, mas acho que não é só no lado artístico, mas tens de ter contactos. Infelizmente é assim e os contactos nunca te vão propriamente partilhar. Tu vais ter sempre muito em que chegar e se aí sim vais ter que falar com alguém que conhece alguém e tens quase de estar a entrevistar todas as pessoas que te aparecem à frente. Mas tu não achas que quando acabaste a licenciatura tu já não devias ter uma informação base disso? Mas eu acho diferente a questão, por exemplo, dos contratos. Por exemplo, a questão do justo, seres pago justo, eu acho. Claro que depende do trabalho, atenção, não é? Sim, mas por exemplo, tu achas justo ser o menor ordenado, mas o que tu ganhas por um serviço, eu acho que tu vais no início, normalmente tu vais ser injustiçada, mas porque tu não sabes, por um lado, porque tu queres trabalho e estás numa altura que, ok, se calhar, imagina, recebes 100 euros para fazeres, não sei quantas horas é que fizeste, mas imagina que é uma tarde e pagam-te 100 euros. Por exemplo, não vou dizer se é justo ou não, tu a dizer, são 100 euros. E tu pensas, pois, mas é em Lisboa, tenho que me deslocar e tenho não sei o que mais. Mas tu pensas, pá, mas é trabalho. E porque se calhar deste vem outro e queres dar a conhecer, tens material para mostrar, não sei o quê. E isso acontece muito no início. Por isso acho que no início nós somos sempre neste tipo de áreas que tu não tens um caminho assim tão certo, mal sais, tu vais ser injustiçado. Mas por outro lado também isso depois vai valorizar o teu trabalho. Porque chega uma altura que tu já tens tanto trabalho, que já conheces mais pessoas e que já percebes que aquilo não é o valor e aí o teu valor vai alterar porque se calhar também já és tu que o exiges porque sabes que podes exigir. Eu aí não sei. Para aprender. Eu acho que aí não há acho que não há um caminho tão claro, mas eu acho que isso é diferente de informações de como é que mais contratuais e de procedimentos. Acho que é diferente. Ou, por exemplo, as candidaturas, acho que são coisas diferentes. As candidaturas e procedimentos contratuais e parte mais legal, eu acho que tu numa licenciatura tu deves saber isso. Mas a maior parte das faculdades em várias áreas não dão. Por exemplo, em arquitetura, tu não tens esse lado de como é que funciona, por exemplo, parte de recursos humanos. Ou, por exemplo, em arquitetura tu não tens nem essa base de recursos humanos ou como é que funciona um contrato, ou como é que funciona uma gerência de ateliê, como não sabes como é que funcionam os honorários. Tu sabes que existem honorários, que há uma base, mas não há... Academicamente não há uma explicação disso. Se calhar não deve haver. Não sei, eu acho que deveria haver, no mínimo, uma amostra, mas não sei se deve ser a ordem dos arquitetos quando tu estás a entrar numa ordem, mas porque tem este caminho de acaba o curso, vai para a ordem. Não sei se deve ser só no gabinete e já estás no trabalho e pondo, por exemplo, na tua questão, se calhar, só que lá está, tu não tens com facilidade, tu não vais para uma companhia de dança, porque não é assim que funciona cá, mas imagina... Não tens pode passar uma por ordem aí. dos bailarinos, nem Não, uma mas ordem dos imagina, não estou a dizer artistas. uma ordem. Estou a dizer, tipo, imagina, quando tu tiveres o teu primeiro trabalho, sabes como é que funciona isso. Por exemplo, só que lá está. Se calhar tu mais facilmente vais estar a trabalhar enquanto coreógrafa ou enquanto alguém que está a dar uma aula do que propriamente enquanto intérprete. Pronto. E é diferente. Se calhar se tiveres a oportunidade para ir para a Companhia Nacional de Bailado, vais logo ter essa imagem de como é que é esse lado, porque estás a assistir em primeira pessoa e também tens que saber o que é que estás a assinar. Mas sim. Mas lá, é isso. Eu não sei se deve ser o percurso académico, se dá de ser tu, por ti própria, se há de haver uma entidade, não sei. Mas eu acho que são coisas diferentes. A parte de... Essa parte ou a parte do se estás a ser bem pago ou mal. Não, Acho sim, que são isso... coisas diferentes. Sim, Eu sim. peguei naquilo que o Gonçalo estava a dizer e
Sim. Mas sim, são coisas diferentes, sem dúvida, sim. Só achei que, pronto, já que estamos a tirar uma formação de 3 anos, devíamos dar mais informação para o mundo real, não é? Eu acho que é ponto. Até mesmo para dar aulas. Chegam ao pé de mim, olha, por X aula recebe X, por X aluno recebe X. Tenho que ir perguntar não sei a quem se o valor é bom e Tipo, não, já na licenciatura deviam dizer, olhem, se vocês arranjarem trabalho e se receberem este valor, esqueçam. Se for este valor, ok, então aceitem o trabalho. Seja como professor, seja como bailarino, coreógrafo, não sei. Mas acho que também não é só na área artística, acho que também é no geral, sinceramente, que isto acontece. Uma pessoa não saber o valor justo E aproveitam-se as pessoas mais novas Claro, que vêm exato. na inocência de ir lá. Mas aí há sempre o contraponto, porque eu acho que é isso que eu estava a dizer, é ser mais injustiçado no início, mas por outro lado tu também estás à procura de atingir reconhecimento e de valorização do teu trabalho. Portanto, ou seja, eu também não defendo, eu não defendo estágios não pagos, mas por outro lado eu percebo, por exemplo, o estágio também estás a receber imaterialmente alguma coisa. Pronto, eu consigo perceber essa componente imaterial que tu tens que ganhar enquanto iniciante, mas isso não sobrepõe-se a um valor monetário, porque vivemos numa sociedade capitalista, tu precisas de dinheiro para poder viver para tudo. Até para ir para o teu trabalho. Como é que nós pagamos para ir para o trabalho? Sim. Portanto... Essa questão do dinheiro está muito relacionado nas nossas conversas em relação à sustentabilidade da nossa carreira artística, né? Porque a gente se pergunta muito, eu me pergunto muito como podemos colocar essas ideias artísticas, como a gente concilia esses projetos que, como o Gonçalo falou, o projeto dura 2 meses e depois, como a gente cria um fluxo de projetos, uma sequência de projetos, que a gente pode pensar, daqui a 5 anos eu tenho uma ideia X que eu quero colocar no mundo. E aí se planejar para isso. E a ideia do podcast, né, que eu tenho a intenção assim de encontrar aqui também é perceber esse caminho de carreira de cada um desses artistas, quais que foram essas decisões, essas vontades que cada artista teve e que conseguiu realizar através do caminho X, Y e Z. Porque eu acho que todos nós aqui temos muitas ideias que gostaríamos de pôr no mundo. E começamos a perceber, investigando e batendo nas portas, que não é simplesmente você ter um parágrafo escrito do seu projeto, que alguém vai te entregar tudo isso. Ninguém vai fazer isso. É fabuloso. Nossa, isso Toma é lá lindo, 5 mil euros. Toma, aqui, ó. Não. Já percebemos isso e queremos entender, então, beleza, então como que a gente constrói todo esse arcabouço de portfólio, contatos, realmente o dinheiro que precisa ser investido inicialmente, é um estágio, enfim. São várias perguntas que surgem e que eu acho que vamos poder desvendar aqui no podcast. Eu acho que é bem essa questão de queremos descobrir muitas coisas, tirar do escuro muitas coisas. E muito no sentido de não vamos à procura da resposta correta, sim, mas trazer aqui várias respostas possíveis. exato. E para isso vamos ter alguns convidados. Exato. As vossas caras. Assim. Vamos ter Supostamente alguns não podemos- convidados, meu Não Deus. podemos revelar, pois não, a nossa primeira... Não, pois não. Deixamos para surpresa, para o Exato. próximo Sim, episódio. Tem Eu que nos acho seguir. É isso. Eu gostaria de acrescentar que se você que está ouvindo a gente aqui agora tiver alguma questão também nesse sentido, compartilha com a gente, porque queremos responder o máximo que conseguirmos em cada episódio, com cada convidado que vamos trazer. Então, troquem essa ideia assim conosco, estamos abertos nas redes sociais para receber as mensagens. Se respondemos a tudo ou não, no final, Vocês não descobriram. logo se vê. Já sei o que é que faltou falar sobre, que é a questão de construção de públicos
que nós não chegámos a mandar, a deixar aqui A dica. não era a dica, mas deixar aqui a questão, é a questão de criação de públicos e uma perspectiva, eu vou falar de cidade, mas é a questão, ou seja, como é que uma cidade consegue ser um ponto de atração cultural, de criação, e também já foi uma coisa que fomos falando, e também um pouco aqui ligando ao que o Gonçalo tinha dito, da peça, ou seja, qual é o futuro de uma peça criada e num contexto português, como é que essa peça consegue ser viável? Porque, ou seja, o que eu sinto, eu não sou o maior conhecedor do que é o espectro cultural em questão de itinerância de espetáculos, mas meio que ela não é inexistente, ou então a não ser que seja apoiada pelos grandes teatros que há, mas é muito efêmera. Vai a Bragança fazer uma apresentação e acabou. Ou seja, não há propriamente, ou deixou de haver em Portugal itinerância de espetáculos, e o que acontece agora é que não é falta de sítios. Antes podíamos dizer que era não é falta de sítios, era falta de equidade, de qualidade de espaço. Nós sabemos que temos teatros muito diferentes pelo país, e se calhar grandes teatros só temos no Porto e em Lisboa, se calhar em Coimbra, no Convento de São Francisco, e mesmo assim não é só de teatro ou só de dança, mas pronto, acho que se conta para aí 30, nem sei, não interessa, não vou fazer números, mas conta-se as cidades que têm capacidade de receber grandes peças à escala tipo CCB, vamos dizer assim, ou reduzindo um bocadinho do Trindade, São Luís, pronto. Ou seja, perceber então o que é que há aqui de falha, porque há uma rede, mas sabemos que a qualidade dos vários sítios da rede é discrepante, não têm todas as mesmas qualidades, ou já nem têm agenda para pôr tudo. Pronto, é isso. Ou seja, se calhar por um lado não há agenda, parece que há interesse, mas por outro lado vemos companhias e artistas a dizer que não há espaço, nem sempre há espaço de mostra. Então o que é que... Acho que isto também podia ser uma questão a introduzir, e pronto, é a questão dos públicos, que acho que também aqui pode ser interessante. O que é um podcast cultural, se isso também pode ser uma forma de desenvolver públicos, que acho que é isso. Pronto, eu, quando me mandam para a cara que um preço do cinema é caro, ou o preço de um bilhete de teatro ou dança é caro, basta olhar para a televisão e ver que o estádio de futebol está cheio. Portanto, não estamos a falar de preços, e não estou a dizer que toda a gente tem que ir ao teatro, como nem toda a gente tem que ir à bola, mas não é uma questão, eu acho que não é uma questão monetária. Acho que é mesmo uma questão de públicos. Ou seja, o que é que a cultura é elitista? É esta a questão. As pessoas não se sentem ligadas? Pode ser. Mas então porquê? Porque meio que vivemos uma era de democratização cultural. Portanto, meio que isto não é... Sim, cada um vai àquilo que bem entenda, ninguém... Ou seja, tu não és intelectualmente, culturalmente, tudo, mentes... Se fores ver durante a vida toda, tens uma lista e tens de ir ver um jogo de futebol, uma ópera, uma peça num dos teatros nacionais, por exemplo, uma peça num teatro municipal, e tens de ver um bailado. Vamos imaginar assim, não é? Não é isso. Mas depois é o engraçado de os estádios de futebol estão cheios, as pessoas vão a concertos das estrelas do estrangeiro, e pagam os bilhetes, que às vezes são exorbitantes. Mas eu desculpa estar a interromper, mas eu por acaso, a nível musical, da experiência que eu tenho, eu não acho que, por exemplo, eu não acho que é o sítio mais problemático. Por acaso eu acho que, também depende do sítio, é verdade que há sítios mais que outros, mas para comprar um bilhete de um concerto, eu acho que não sinto que seja o espaço mais problemático. Mesmo que seja um concerto mais pequeno, eu acho que há sempre... Essa cultura está incutida, e ainda bem. Mas acho que aí... E sim, quando vamos falar em concertos tipo Taylor Swift, que são 200 euros... Ou os Coldplay. Ou os Coldplay que encheram 5... Mas ainda bem, ainda bem que isso acontece. Sim. A minha questão não é criticar quem decide gastar X dinheiro para ter um lugar VIP no estádio todo o ano. Não é isso. E ainda bem que assim o fazem. Eu critico as pessoas que dizem que Portugal não tem público, ou seja, não tem uma dimensão de público suficiente para certos tipos de cultura. Não é de cultura, é de estabilidade. Imagina
dizerem que não há número suficiente de pessoas, por exemplo, para ver músicos que só se dedicam à música. É mentira. 10 milhões de pessoas é um número enorme, se vamos comparar com outros países que têm tipo 5 milhões. Quer dizer, eu penso na Islândia, que tem nem 400 mil habitantes e tem uma produção musical incrível. E estamos a falar num país que é tipo a área metropolitana do Porto. E se calhar a área metropolitana do Porto tem mais pessoas. Mas pronto, é isto. Tipo, então há pessoas e há espaço. O que é que falha? Eu acho que é esta a questão. Quando nós fomos ver o Vítor Hugo Pontes, o Bantu, eu fiquei um bocadinho desiludida. Ou melhor, fiquei surpreendida e fiquei desiludida ao mesmo tempo. Porque, lá está, Vítor Hugo Pontes é um grande coreógrafo em Portugal e o que é que eu pensei? Ok, eu vou chegar ao Teatro Cine, aqui de Torres Vedras, e vou ver montes de pessoas para ver a peça. E a peça, já agora, está incrível. Lá está, é um nome muito... É dos maiores contemporaneamente. Exato. E eu vi muitas poucas pessoas. E o Teatro Cine tem condições para receber mais pessoas do que aquilo que eu vi, não é? Uhum. Todos nós sabemos. E fiquei super desiludida. Mas ao mesmo tempo fiquei surpreendida porque depois acabamos por ver pessoas, digamos, de fora, não é? A virem, a aparecerem. Portanto, aí logo fiquei contente, mas fiquei desiludida porque, lá está, quer dizer, um nome tão conhecido, tão grande em Portugal, aqui em Torres, que até eu mesma fiquei surpreendida de ouvir cá a Torres, não é? Por exemplo, eu acho que Torres é não é específico porque muitas cidades em Portugal têm e no mundo, mas falando no contexto português, há muitas cidades que eu sinto que estão na mesma situação que Torres. Porque Torres sempre surgiu como uma cidade central, mas agrícola, porque maioritariamente o Conselho sempre esteve ligado à produção da agricultura, mas ao mesmo tempo é uma cidade que se quer de alguma forma internacionalizar, ou seja, quer ter algum destaque em Portugal, portanto tem destaque internacional. E acho que há aqui dois movimentos diferentes. Pronto. E eu acho que eles coexistem. Pronto. Mas eu acho que nesta questão dos públicos, isto é uma condicionante. Porque, ou seja, parece que estamos aqui queremos estar num... Eu não sei se devia estar a dizer isto. Depois dá para cortar. Sim. Não, mas, ou seja, não é uma posição crítica, simplesmente é uma cidade que tem dimensão de destaque e ainda por cima, na região que nós estamos, à mesma escala, temos as escalas, Santarém, Ericeira não deve ter tanto, mas pronto, já é diferente Ericeira, mas temos aqui mais ou menos um triângulo e que ainda tem alguma distância, logo há uma centralidade. Mas depois, em termos de consumo cultural, ainda não atingiu ou seja, não atingiu se calhar o patamar de um concelho com 80 mil pessoas como se fosse... Não sei, acho que... Sim. Desculpem se não estou a ser claro, mas acho que há aqui eu sinto o mesmo, mas por exemplo, eu também fiquei muito, muito contente quando fomos ver a peça da Sara Barros Leitão e estava cheio e eram pessoas de Lisboa e de Setúbal de propósito para ver. Ainda bem, porque acho que nós também não temos de estar só pendentes de Lisboa. Pronto, ainda bem que há pessoas que se calhar fazem 100 km para vir. Isso é espetacular. Uhum. Portanto, também fiquei muito contente quando vi pessoas. Claramente, vimos pessoas que vieram assim mais apraltadas, parece que iam para a ópera. Pronto, é aquela imagem, mas ainda bem... que vem ver a peça do Vítor Pontes a Torres, mas lá está, não enche. Portanto, aqui, e lá está, e esse não enche, eu acho que é um pouco o público local. Como é que se pode resolver isso? E lá está, mais uma vez, eu não acho que Torres tenha falta de pessoas para. Até porque a maior parte das vezes, quando eu contraponho isso a alguém, eu não sabia, não há, ou seja, é uma questão de comunicação, ou divulgação, nem é uma questão de... Mas falta. houve uma grande divulgação, por Sim, exemplo, esta peça. Sim, E a primeira vez que eu vi foi mesmo na rede social do Vítor Hugo Pontes. Uhum. Mas depois eu vi no Teatro Cine e outras associações que partilharam também. Portanto, não é falta de partilha. Sim, mas a divulgação a comunicação em cultura é uma outra questão que também temos de trazer e que é, sim, precisa de ser repensada,
Mas nesse caso concreto, mas lá está, eu também acho que não. Mas o algoritmo já para mim já está estruturado para não ter falta, não é? Mas sim, é um bom exemplo. Portanto, toda aqui uma conversa com imensas questões, temos todo aqui um universo, todo aqui um brainstorming e acho que, pronto, ao longo de todo este processo vamos conseguir tentar responder esperemos que sim, exato. Trazer A, B, C, X e Z para tentar responder à mesma questão, para trazerem novos vislumbres a tudo o que nós podemos estar aqui a dizer, que até poderá não ser o mais correto. Mas enfim, exato, sigam-nos nas nossas redes sociais. Nós voltamos no próximo episódio com uma convidada, ou melhor, uma convidada, deixamos aqui... Exato, não vamos dizer nomes. Sigam-nos nas redes sociais para ver as novidades. Sigam o nosso podcast. E... Beijos! Abraços, até mais.